O Corinthians precisa correr para o mercado e contratar um novo goleiro para o lugar do Carlos Miguel, que já está confirmado vai sair para jogar na Premier League. A verdade é que no mercado existem algumas boas opções para o Corinthians, mas nenhum deles sairia barato para o Timão. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns nomes que poderiam ajudar o Corinthians e qual a situação de cada um desses goleiros e as chances reais deles defenderem a camisa do Corinthians. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de jogadores para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, quero te falar também, tá, que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você encontra camisas de times brasileiros, times europeus e também, é claro, camisas de seleções para você torcer aí durante essa Eurocopa, essa Copa América. Então corre lá agora mesmo na loja Rei do Manto e garante a sua camisa. Utilizando o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra. O link para você acessar a loja tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Marcelo Groy. Pois é, você deve se lembrar do goleirão Marcelo Groy, que brilhou com a camisa do Grêmio e foi campeão da Libertadores de 2017, fazendo defesas incríveis com a camisa do Imortal. O Marcelo Groy deixou o Grêmio em 2019 para jogar pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. A proposta era muito boa e o goleiro foi para mudar completamente a sua realidade financeira. E depois de 5 anos ele deixou recentemente o Al Ittihad e tá livre no mercado, prontinho para chegar no Corinthians. E seria uma excelente contratação não fosse um detalhe: ele já tem 37 anos e quer um contrato de longa duração. O Marcelo Groy foi sondado pelo Santos e ele queria um contrato de 2 anos e meio. O Santos precisa de um goleiro também depois da lesão do João Paulo. Mas olha, a pedida dele salarial e também o longo tempo de contrato acabou afastando a diretoria do Alvinegro Praiano. O Marcelo Groy tem experiência, é um bom goleiro e seria um excelente nome não fosse esse pedido de contrato tão extenso pro Corinthians ir atrás e contratar definitivamente. E tanto tempo no futebol saudita torna um goleiro uma aposta que pode custar muito caro pro Timão e render pouco debaixo das traves. Com todo respeito à opinião de quem defende, em minha opinião, o Marcelo Groy não é a melhor aposta pro Corinthians. Caro, quer um contrato longo e tá muito longe de um futebol competitivo há muito tempo. Adriel. O jovem goleiro do Grêmio, que está emprestado ao Bahia, foi um nome que passou a ser sugerido nos bastidores do Corinthians. O Adriel é jovem, é bom goleiro e teve um momento de muito destaque com a camisa do Grêmio no Campeonato Gaúcho de 2023. Só que o Adriel acabou pelo extracampo perdendo espaço na equipe gaúcha e pelas polêmicas que ele se envolveu foi emprestado ao Bahia, onde apesar da expectativa da torcida, ele não desbancou o goleiro Marcos Felipe do tricolor baiano. O que pesa a favor aqui é que o Adriel tem contrato com o Grêmio só até o final desse ano e o empréstimo dele com o Bahia só vai até o final do mês de junho. Caso o Corinthians decidisse apostar no Adriel, cara, seria uma boa contratação porque ele chegaria no Corinthians com um custo baixo, tá no final de contrato e pelo jeito ele não vai ter espaço no Grêmio. Então chegaria ao Corinthians como um goleiro promissor que pode sim ficar durante muito tempo com a camisa do Timão. Só que o Adriel seria uma aposta, e se tem uma coisa que o Corinthians não precisa nesse momento é de uma incerteza, mais uma dúvida principalmente embaixo das traves. Pro Adriel seria uma excelente oportunidade, aquela oportunidade de ouro, chegar para jogar no Corinthians. Já pro Corinthians é muito arriscado, até vale a pena contratar o Adriel, mas para isso precisa trazer um goleiro junto com mais experiência. Karius. Um dos nomes que ventilaram no Corinthians foi o do alemão, o goleiro Karius, atualmente reserva do Newcastle da Premier League e que já jogou por outros gigantes da Europa, como por exemplo o Liverpool. E sinceramente, quem sugere ou cogita o nome do Karius no Corinthians nesse momento, só pode estar de brincadeira, né? Um goleiro chegando no meio do ano para apagar incêndio, nem português ele fala, chegando num time que, enfim, latino-americano, completamente diferente da sua cultura, um time que tem uma defesa completamente caótica como é o Corinthians e ainda mais um goleiro que ganhou destaque mundial pelos perus que ele tomou na final da Champions contra o Real Madrid, você deve se lembrar de 2018. Então assim, eu sei que tem aquele cara que fala, olha, um bom nome pro Corinthians seria o do alemão Karius. Então, mas esse cara não tá falando de futebol da vida real, deve estar falando de FIFA, Futebol Manager, porque assim,
pô, piada falar do Karius no Corinthians, né? O Walter, bom, talvez esse seja o melhor nome pro timão. O goleiro, que hoje tá no Cuiabá, já brigou por posição com o próprio Cássio no Corinthians e desbancou o gigante, tá? O Walter é um goleiro confiável, já vestiu a camisa do Corinthians, sabe como é que as coisas funcionam no Parque São Jorge e, bem, ele chegaria pra resolver o problema do Corinthians. O problema aqui tá justamente na valorização do Walter, que hoje tá no Cuiabá com 36 anos, completa 37 em novembro, e é um goleiro que o Cuiabá valoriza muito. Ele pode se tornar o maior ídolo da história do Cuiabá. O Cuiabá ofereceu uma renovação pra ele encerrar a carreira por lá, jogar até os 40 anos com a camisa do Dourado. O goleiro já é ídolo no clube, posto que dificilmente ele vai alcançar no Corinthians. Pode fazer história e se tornar um dos maiores do Cuiabá, e eu sei, você sabe, todo mundo sabe, que claro, tem uma diferença do Cuiabá pro Corinthians. Beleza, mas ainda assim, a segurança e estabilidade que ele tem no Cuiabá são maiores. Pro Corinthians, vai custar muito caro para tirar o Walter do Cuiabá, mas hoje é uma das melhores opções que tem no mercado. E eu aqui, sinceramente, faria um esforço para contratar o Walter, já que foram incompetentes para segurar o Cássio e também perderam o Carlos Miguel para a Premier League, esse seria o custo de toda a incompetência. Contratar o Walter com um contrato longo e com salário alto. Mas vamos supor que o Corinthians não ache outra alternativa, porque quem trabalha lá precisa realmente encontrar uma alternativa melhor do que essas que a gente está trazendo aqui. Mas o cara fala assim, não pô, a melhor mesmo é o Walter. Então o cara vai lá e contrata o Walter, ok. Ainda assim eu faria questão de trazer junto o Adriel, porque assim você tem um goleiro para apagar o incêndio que seria o Walter chegar e jogar, e também traria um goleiro com baixo custo, já que está em final de contrato com o Grêmio, e conseguiria garantir o futuro do clube. Eu acho que fazia sentido trazer os dois jogadores, caso você apostasse na volta do Walter. Santos. Aqui uma solução que, em minha opinião, não faz sentido pro Corinthians, mas que pode acontecer porque a gente tá falando de Corinthians. O Santos foi campeão olímpico com a seleção brasileira, deixou o Atlético Paranaense como um dos melhores goleiros do Brasil. Era goleiro de seleção brasileira, muitos até achavam que ele iria para a Copa do Mundo. No Flamengo, apesar de ter vivido bons momentos, acabou caindo muito de rendimento e perdeu a posição. Em janeiro desse ano, o Fortaleza contratou o jogador por cerca de 1 milhão de euros, mas ele não se firmou no clube cearense e hoje é reserva. Primeiro que o Fortaleza acabou de investir no jogador e não vai liberar ele por menos do que pagou. O Fortaleza tem gestão. O que pesa a favor pro Santos aqui na situação é que ele tem 34 anos, tem experiência, é um goleiro campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores com o Flamengo. Mas eu preciso dizer que também tem os contras ao jogador. Assim, eu não acho um bom nome pela idade, pelo preço e pelo que ele já mostrou no Flamengo nos momentos de pressão, não é algo que animaria a torcida do Corinthians. É realmente um goleiro que passa hoje pouquíssima confiança para chegar num clube como o Corinthians, principalmente pelo momento que o Corinthians vive. E esses são só alguns nomes para falar do que é que estão dizendo que o Corinthians vai trazer como goleiro. Até o nome do Diego Alves, que não tá aposentado, mas é ele. Até o nome do Diego Alves chegaram a falar nas notícias. É óbvio que muita gente vai chutar muito nome, vai falar muita coisa e pouca gente vai ter alguma certeza. Hoje no mercado, aqui no futebol brasileiro, a melhor opção para o Corinthians sem dúvida seria o Walter, mas vai custar caro. Tem uma boa proposta do Cuiabá para continuar no clube. A opção mais barata, o Adriel, mas é uma aposta. O Santos também é uma aposta que não seria barata, não chegaria com um salário, enfim, tão baixo assim, e ainda seria um cara que não passaria toda a confiança para a torcida. O Karius, piada completa. Mas e você? Que nome sugere pro Timão? Qual desses você acha melhor? Tem algum outro que ficou faltando nessa lista? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?